Aí eu vou querer ouvir um pouquinho da Thaís e do Granado, como que eles costumam fazer orçamento e compartilhar com vocês dicas aí que vai fazer você fazer um orçamento decente e justo para ganhar o que é necessário aí para você aumentar esse rendimento. Então, bora lá, já dá aquele print na tela, que eu acho que eles vão colocar aí para vocês o que a gente discriminou aí no nosso orçamento, o que a gente faz. Tá na tela. Tá na tela, pessoal. Então, ó, bora já dar aquele print na tela aí. Então, primeiro a gente vai fazer a nossa visita técnica lá, né? Boa. Ver como que tá. Análise, né? É o 360 que a gente Vocês fala, lembram né? desde o começo que a gente falou de patologia, de um monte de coisa aí que a gente vai ter que fazer na nossa obra. Então, essa é a hora de conferir o que a gente precisa fazer. A gente vai ver a altura. Então, eu vou ter um pé direito de até 3 metros, que eu faço com o meu andaime, com as coisinhas que eu já tenho, ou eu vou ter que locar andaime, né? Depois a gente tem tamanho de área, Custos, né? Quantas pessoas eu vou precisar? Eu e mais uma pessoa? Eu e mais 10 pessoas? Então, tudo isso entra no nosso custo. Avaliação de superfície, né? A gente volta a falar. Isso é primordial. As etapas do sistema de pintura. Então, se eu tenho que fazer mais etapas, eu tenho que corrigir muitas patologias, tenho muitas coisas para fazer, tudo isso tem que entrar. E lembrando, gente, que vocês vão pintar a casa do cliente antes de fazer o nosso efeito brilho. Então, isso tem que entrar no orçamento também, não é só uma aplicação como outras, né? Que depois você pode pintar a textura por cima. Exato. Porque se você pintar a nossa textura por cima, eu posso ou não posso, Fernando? Isso é uma coisa legal de falar também. Posso pintar, né? Posso, mas eu vou perder o brilho. Vou perder o a brilho. essência do produto, né? E lembrando que você tem que contar ali sua experiência, que você está aqui junto com a gente, aprendendo, né? Se especializando. Então, isso conta pontos também no nosso orçamento, né? O seu deslocamento, almoço, né, alimentação, o custo da operação ali, se eu vou ter que investir em mais equipamentos, se eu vou fazer na projetada, então eu vou ter que ter um compressor, vou ter que ter a nossa pistola, então tudo isso entra em custo. Se eu vou ter que comprar uma desempenadeira nova, então pensem nisso, gente. E claro que a entrega final, se eu vou entregar lavado o meu orçamento ou não, Tem que porque cobrar. daí tem a diferença. Se eu não vou entregar lavado e o tempo vai fazer isso para o cliente e vai sair o brilho, é um valor. Agora, se eu for lavar, eu tenho que cobrar porque eu vou gastar ali mais tempo, mais dia de obra e tudo mais. Ninguém vai lavar de graça, né? Sim. Mas, o Fernando, tem uma coisa que, assim, eu uso nas minhas obras e vamos ver se você usa. Até 3 metros de altura eu cobro um valor. Passou disso, eu cobro outro. E você também? Eu ia chegar lá, tava esperando a Ana me passar a bola. Tem alguém perguntando, inclusive, Aloe Velas, qual é o preço que dá para cobrar com essa aplicação? A gente sabe que é polêmico. Aloe Velas? Aloe Velas. Aloe Velas. Sim. Tudo bem? Isso varia muito de região para região, tá? E também de profissional para profissional. Você tem que considerar algumas coisas. Principalmente essa pintura, essa prévia que você vai fazer antes, que a Thaís acabou de mencionar, né? Porque, às vezes, alguns pintores cometem um erro. Ele aplica o fundo, mas não faz os recortes. Ele acha que o recorte não é importante. E nesse revestimento aqui, se você fizer isso, vai aparecer as marcas. Então, realmente, você precisa fazer uma pintura antes, tá? Então, você tem que cobrar para isso. Eu costumo cobrar por metro. Mas você tem que considerar algumas coisas. Assino embaixo o que a Thaís disse aqui, e principalmente tudo isso que a gente mencionou aqui, ó, atrela isso num contratinho, tá? Contrato. E principalmente nos dias que você vai trabalhar. Joga uma gordurinha para queimar para frente, vai fazer a obra, por exemplo, em 10 dias, joga 15, por causa do interpério do tempo. O tempo você sabe que ele muda de um dia para o outro, facinho, facinho, né? Então joga para frente uma gordurinha para você queimar aí, para você poder realizar sua mão de obra tranquilo. Eu costumo colocar sempre de 20% a 30% em cima do meu orçamento nos custos que eu sempre vou ter, tá bom? Eu costumo fazer dessa forma. E qual que é a média por metro quadrado na sua região? Na minha região... A gente sabe que região para região vai variar o custo, né? Então, isso é na região do Fernando. Muda, na minha região, tá? Como eu disse, esse produto aqui ele precisa de uma mão de obra especializada. Então, até 3 metros eu costumo cobrar R$80.
Passou disso, o céu é o limite. É o que o seu cliente aí vai te valorizar. E o mais importante de tudo, meu amigo pintor, você não pode esquecer que você precisa provar para o seu cliente por que você está cobrando esse valor, né, Thaís? Sim, com certeza. Porque tem diferença entre valor e preço. Você tem que fazer com que o seu cliente entenda aquele valor que você está cobrando. Tamo junto, Souvenir!